All the Young Dudes, capítulo 60, quarto ano, outubro. Quando os beijos de Lily não aconteceram, James exigiu que eles estendessem a aposta para o ano inteiro. Sirius, por sua vez, disse que nesse caso deveria valer o dobro de galeões, o que deixou Peter pálido. Remus, mais uma vez, registrou sua desaprovação de tudo e exigiu que o excluíssem da aposta. Ele tinha coisas muito melhores para gastar seu tempo, e não gastaria mais dinheiro do que o necessário. Os outros teriam que ficar felizes com um sapo de chocolate cada no Natal porque ele simplesmente não tinha dinheiro suficiente. Remus sabe que precisaria guardar até o último nuke até o momento em que fizesse 17 anos para começar sua missão de encontrar Greyback. Sua investigação até agora havia sido infrutífera. Ele havia reunido o maior número possível de edições antigas do Profeta Diário na biblioteca e largadas na sala comunal. Algumas das edições mais recentes tinham artigos que mencionavam bandos de lobisomem, mas quase não havia nenhum detalhe ou nenhum nome mencionado. No final, Remus foi forçado a concluir que ninguém realmente sabia nada de sólido. Ele imaginou que lobisomens eram difíceis de encontrar, especialmente se fossem bruxos comuns na maior parte do tempo. Perguntar a Ferox parecia o próximo passo mais sensato. O professor de trato das criaturas mágicas sugeriu que sabia mais do que inicialmente revelara a Remus no semestre passado, mas Remus ainda não havia conjurado a força de vontade para ir perguntar. Ainda estava se recuperando da notícia de que Ferox havia trabalhado com Lyle. No entanto, ele precisava criar coragem antes de voltar e planejar suas perguntas com cuidado, o suficiente para que Ferox não suspeitasse de nada. Outubro começou e terminou com lua cheia naquele ano, o que parecia muito injusto, especialmente porque significava que Remus perderia o banquete de Halloween. Ainda assim, o clima estava excepcionalmente quente e os marotos passavam a maior parte de seu tempo livre aproveitando o lado de fora sob um céu azul claro, cercado pelos vermelhos e marrons dourados do outono mais lindo que Remus conseguia se lembrar. Nos fins de semana, ele se acomodava nas arquibancadas de quadribol com vários livros, pergaminho e uma pena e completava seu dever de casa e leituras antecipadas, ocasionalmente levantando os olhos para assistir a um dos truques de James ou torcer para o pobre Peter, que muitas vezes ficava preso como o goleiro. Às vezes, Marlene praticava com eles, o que tornava as tardes ainda mais agradáveis, pois Lily e Mary inevitavelmente apareciam por lá. Sirius não conseguia ficar parado durante esses treinos. Ele alternava entre tentar se concentrar em seu dever de casa, pular em sua vassoura para voar com James e rabiscar táticas complexas que achava que o time da Grifinória deveria usar em seu primeiro jogo, marcado para novembro. Temos que vencer a Sonserina esse ano, ele continuou resmungando. Tenho que mostrar para eles. A Sonserina havia ganhado a taça de quadribol no ano anterior, e era um ponto extremamente doloroso para os grifinórios, particularmente Sirius, já que Narcisa e Regulus estavam no time vencedor. Esse ano, fora apenas Regulus que substituiu sua prima mais velha como apanhador. Remus só soube disso por James. Sirius não mencionou nada. Você precisa se inclinar mais na vassoura quando dá um golpe, Sirius estava dizendo a Marlene, que acabara de se sentar para descansar. Ela estava com o rosto vermelho, cabelo loiro colado nas têmporas úmidas e não estava com humor para os comentários de Sirius. Eu acertei 9 de 10 balaços, ela respondeu ofegante. Acerto 10 nos meus melhores jogos. Nem mesmo Mulciber não consegue fazer isso. Não tente ser melhor do que a concorrência, Sirius lhe censurou piedosamente. Você só tem a si mesmo para vencer. Olha, Blake, se você acha que pode fazer melhor, tem testes para batedores na terça-feira. Nah, ele acenou com a mão, desviando o olhar. Você me venceu, de forma justa. 2 anos atrás. Ele não respondeu e Marlene apenas deu de ombros, então se levantou cambaleando e voltou para o campo, onde James estava chamando por ela. Remus estava lendo seu livro durante essa conversa e não queria interferir. Ele lançou um olhar para Sirius, que estava inclinado para a frente na arquibancada, o queixo apoiado nos braços enquanto observava o treino. Peter fez uma defesa decente e os olhos de Sirius brilharam. Remus mordeu o lábio e pensou bastante antes de dizer baixinho: Tem 2 batedores em um time de quadribol, sabe? Caramba, Muni!
Sirius respondeu sarcasticamente, sem tirar os olhos do campo. 4 anos e você finalmente aprendeu algo sobre o jogo. Remus ignorou isso e só murmurou um resmungo. Sabe qual é o seu problema? Me diga. Você é orgulhoso. Remus riu. E você não é? Talvez, mas eu daria um batedor de merda, não é? Sirius ficou quieto novamente. Remus suspirou pesadamente, fechando seu livro, guardando-o em sua bolsa. Olha, você vai se odiar mais tarde se não der a chance. Você vai ficar aqui sentado, torcendo por James por mais 3 anos? Ele se levantou. Estou congelando, vou para a biblioteca. Vejo você no jantar? Aham. Até lá, Mooney. Naquela terça-feira, Remus foi assistir aos testes do time da Grifinória e não disse nada quando viu Sirius chegar, vassoura na mão. Ele nem mesmo sorriu presunçosamente, embora quisesse muito. 2 horas depois, Grifinória tinha seu novo batedor. E Remus percebeu que agora tinha que dividir o seu dormitório com 2 James. Exceto por uma diferença muito importante. Enquanto Sirius era sem dúvida cheio de paixão pelo esporte, ele parecia não ter a disciplina de James, particularmente nas manhãs. Acorda, acorda! James gritou animadamente ao sair do banheiro, cabelo brilhando e molhado, a única vez que ele ficava controlado em sua cabeça. Ele colocou os óculos e balançou a varinha na direção da cama de Sirius, abrindo as cortinas. Passou-se uma semana após os testes e essa cena estava se tornando comum. Remus já estava acordado, quase vestido para o café da manhã, planejando ler 1 hora antes das aulas começarem. Ele estava amarrando os cadarços enquanto observava James e Sirius começarem sua nova rotina matinal. Sirius, que era um pouco mais do que um pedaço disforme sob o edredom, gemeu como um troll descontente. Cai fora, Potter! Ele sibilou, enterrando a cabeça sobre o travesseiro. Você queria estar no time, Sirius, meu velho amigo. Vamos lá, levanta! Leve corpus! Com isso, o corpo de Sirius voou no ar, aparentemente puxado por alguma força invisível, deixando-o pendurado de cabeça para baixo no ar, enquanto James ria histericamente. Não acredito que funcionou! Estou tentando fazer isso desde o Natal passado. Me solta, seu idiota! Seja educado. Me solta. Finite. Sirius caiu no chão com um baque e saltou imediatamente, esfregando o braço em que pousou. Puta merda! Ele sorriu para James. Isso foi incrível! Agora me deixa tentar. Ok. A levitação corporal não se tornou uma característica regular do dormitório masculino do 4º ano, mas tentar arrastar Sirius para fora da cama, sim. Só um dia de folga por semana, Potter, estou te implorando. Ele gemeu na mesa do café da manhã, numa manhã de domingo. Ele mal abria os olhos, a cabeça pendurada apoiada no cotovelo. É você quem quer destruir a Sonserina, James respondeu alegremente, passando manteiga em algumas torradas e passando-as para o amigo. Sirius olhou para a oferta com desdém e desviou o olhar, fechando os olhos novamente. James suspirou. Não só você também, a escola inteira quer ver eles acabados. Pense nisso como fazer a sua parte pelo esforço da guerra. Achei que você estivesse fazendo a sua parte, azarando eles nos corredores, disse Remus, comendo uma fatia da torrada de Sirius. Exatamente, Sirius grunhiu, os olhos ainda fechados. Isso pode ser feito em 1 hora razoável. Esse é o único momento em que podemos encaixar os treinos, disse James, começando a soar um pouco irritado agora. Não adianta ir depois de escurecer, o campo fica lotado à noite e as aulas começam às 9. Mesmo se eles começassem meio-dia, você teria problemas para levantar Sirius, Peter disse, a boca cheia de mingau. Podíamos arranjar um vira-tempo? Sirius bocejou, sem um traço de humor. Os alunos que precisam de seu sono de beleza deveriam receber eles. O que é um vira-tempo? Remus perguntou, pegando a segunda fatia de torrada de Sirius. Volta no tempo, obviamente, Sirius disse, mordaz. Eles são ilegais, James disse rapidamente, sem a permissão do ministério, e muito, muito perigosos. Eu sou perigoso se eu não dormir o suficiente, Sirius resmungou. A diretora costumava fazer todos nós levantarmos às 6 nos fins de semana, disse Remus pensativo, engolindo o resto de sua torrada. Ela achou que era saudável ou coisa do tipo. Um dos meninos mais velhos entrou em seu quarto uma vez e mexeu com o despertador e nós escapamos com 2 horas extras na cama todos os dias durante 1 semana até ela perceber. Os trouxas são engenhosos, James riu. Mas fique longe do meu despertador.
Remus murmurou, perdido em pensamentos. Ele podia sentir o início de uma ideia surgindo. Oh, não, nós os perdemos, Sirius disse, observando Remus. Provavelmente sonhando acordado com rabicurtos e pelúcias de novo. Eu juro que trato das criaturas mágicas é o único assunto que ele se preocupa esses dias. Deixe Moon em paz e coma seu café da manhã. James castigou. Quero você no campo em 5 minutos. Tudo bem. Sirius suspirou pesadamente e olhou para o seu prato. Ei! Onde está meu café da manhã? Tenho que ir, Remus disse, levantando-se de repente. Biblioteca? Vejo você em poções. As madrugadas eram os momentos favoritos de Remus na biblioteca. Tudo era tão limpo e arrumado e ele geralmente tinha o lugar só para ele. Poucos alunos estavam com vontade de estudar de primeira, mas Remus descobrira que durante certas fases da lua ele mal dormia 5 horas por noite, então ele era um visitante regular. A ideia demorou um pouco para se formar adequadamente, mas ele queria que fosse clara e completa antes de apresentá-la aos outros marotos. Então, pelo menos, seria totalmente sua pegadinha. Remus sentiu a necessidade de deixar sua marca em algo este ano. Todo mundo parecia estar focado em outras coisas, a guerra, o quadribol ou a grande corrida de amassos, como Sirius tão eloquentemente apelidou. Eles nem mesmo tentaram se esgueirar para dedos de mel nenhuma vez. Remus sentia intensamente que os marotos precisavam de uma pegadinha, e uma grande. Ele perdeu meia hora pesquisando feitiços de tempo complexos e complicados, encantamentos para parar o tempo, acelerá-lo, desacelerá-lo ou até mesmo dobrá-lo. Ele não tinha certeza de como a dobra de tempo funcionava, mas não parecia agradável ou dentro do escopo de habilidade. Eventualmente, ele chegou à conclusão de que estava pensando demais, como sempre. Este não era um problema mágico, era mecânico. Quando o dia letivo estava prestes a começar, Remus localizou a passagem de que precisava em Hogwarts uma história e estava satisfeito por ter um plano para o final de semana. Ele saiu para poções de muito bom humor, um que foi rapidamente destruído quando ele percebeu que estava sendo seguido. A sensação de estar sendo observado o incomodou enquanto ele estava na biblioteca, mas como geralmente era um lugar quieto e solitário, ele atribuiu isso a uma imaginação hiperativa. E sempre havia a possibilidade de que Madame Pince estivesse espreitando atrás dele, montando guarda sobre seus preciosos livros. Por volta das 8h45, os corredores estavam lotados de alunos correndo para suas aulas, conversando e rindo, tomando café da manhã às pressas em qualquer lugar ou rabiscando o dever de casa de última hora. Embora a política deste ano de Remus tenha sido de nunca viajar sozinho, o corredor estava bem lotado e havia grifinórios o suficiente ao redor caso algo acontecesse. No entanto, quando ele começou a descer o primeiro lance de escadas que conduzia à masmorra, a sensação de formigamento voltou mais uma vez. Como regra, Remus tentava ignorar instintos como esses. Eles pertenciam ao lobo e ele se ressentia da intrusão. Mas não conseguiu se livrar e pegou sua varinha, segurando-a com força. Finalmente, e apenas um corredor de distância da sala de aula de poções, ele fez uma curva errada deliberadamente e correu para trás de uma tapeçaria. Ele esperou. Com certeza, apenas alguns segundos depois, Severus Snape espiou pela esquina, parecendo confuso. Irritação ferveu na garganta de Remus e antes que ele pudesse pensar sobre isso razoavelmente, ele apontou sua varinha para o Sonserino e ecoou. Petrificus totalus. Snape ficou rígido, um olhar de surpresa em seu rosto que teria sido cômico se Remus não tivesse tão zangado. O garoto de cabelos pretos caiu no chão, braços e pernas retos como uma tábua, completamente paralisado. Seus olhos pretos redondos olharam ao redor, freneticamente, enquanto Remus saía de seu esconderijo. Ele deu um chute, não muito forte, apenas na canela, e sorriu para Severus. Pare de me seguir, seu esquisito, ele disse. Não te avisei? Snape olhou impotente para ele e Remus riu, antes de ir para poções com um passo rápido. Notas do capítulo. Nuke. Os bruxos da Grã-Bretanha utilizam uma moeda própria, cujos valores são divididos entre galeões, sicles e nukes. É importante lembrar que a própria J.K. Rowling já revelou em uma entrevista, em 2001, que um galeão equivalia a aproximadamente 7 libras esterlinas na época. 493 nukes igual a 1 galeão, 29 nukes igual a 1 sicle e 17 sicles igual a 1 galeão.
All the Young Dudes, capítulo 61, quarto ano, novembro, parte 1. Não se esqueçam, preciso daquela redação de 3 páginas sobre as semelhanças e diferenças entre Thunderbirds e Phoenix até sexta-feira no máximo, professor Ferox gritou, sem desculpas. Mary e Marlene gemeram enquanto guardavam suas coisas. Eu me esqueci disso completamente, sussurrou Marlene. E eu tenho treino quase todas as noites essa semana. Temos partida contra a Corvinal no domingo. Vou te emprestar minhas anotações, Remus respondeu, guardando cuidadosamente o papel. É bem fácil. Domingo é o aniversário de Sirius também, não é? Mary perguntou pensativa. Sim, como você sabia? Bem, nós meio que saímos no ano passado, Mary disse, arrogantemente, resmungando para Remus. E vocês sempre fazem tantas comemorações nos aniversários que é muito difícil se esquecer. Deus, espero que Grifinória vença para que ele esteja de bom humor. Sim, Remus concordou. Ele não tinha pensado nisso. Havia planejado revelar seu grande plano para uma pegadinha no aniversário de Sirius em vez de um presente adequado. Agora ele se perguntava se deveria comprar algo, embora eles não fossem para Hogsmeade por mais algumas semanas. Ele sempre poderia dar um maço de cigarros, mas parecia um pouco barato, especialmente porque Sirius sabia que eles eram roubados. Andrômeda já havia enviado alguns presentes antecipadamente, por meio dos Potter, e James os tinha escondido embaixo da cama. Mais discos, é claro. Remus esperava muito que um deles fosse o novo LP de Bowie, Diamond Dogs. Estou indo para o Corujal, preciso enviar algo para Darren, disse Mary, quando eles deixaram a sala de aula. Você vem, Marles? Marlene parecia um pouco chateada, então Remus disse rapidamente. Vou para a biblioteca se você quiser pegar essas anotações. Sim, obrigada, Remus. Eles se despediram de Mary e começaram a caminhar juntos na direção oposta. Remus gostava muito de Marlene. Ela era bem alta para uma menina e ele não precisava torcer o pescoço para falar com ela o tempo todo. A não ser pela sua explosão emocional no final do terceiro ano, ela era uma pessoa muito objetiva, o que Remus achava muito tranquilizante em comparação a Mary, que sempre foi uma pessoa muito divertida, mas às vezes era um pouco demais. Obrigada, Marlene sorriu para ele. Sabe, eu amo ela, mas há um limite para a quantidade de vezes que eu posso revisar suas cartas indecentes para Darren. Cartas indecentes? Remus ficou boquiaberto. Marlene riu. Sim, é horrível. Ei, Remus, posso te perguntar uma coisa? O quê? Sirius gosta de mim? Remus lutou contra sua reação inicial, que foi de desespero. Parecia que ele ainda não havia passado uma semana do novo ano sem ter que ouvir os problemas românticos de alguém, porque todas achavam que ele era a melhor pessoa para conversar. Quando ele deu a impressão de estar interessado no assunto, mesmo que remotamente? Não sei, ele disse, esperando não soar muito irritado. Você teria que perguntar a ele. Eu não sei, eu não acho que ele me daria uma resposta direta, Marlene riu. Desculpe, é que ele está agindo muito estranho perto de mim durante o treino de quadribol. Estranho? Sim, apenas comentários e outras coisas. É um pouco chato, para falar a verdade. Eu realmente não gosto dele tanto quanto antes. Você sabe, ele está sempre querendo chamar atenção. Ele sempre foi mais o tipo de Mary. Que comentários? Coisas sobre eu dar um beijo nele para dar sorte ou algo. Talvez seja a ideia dele de flertar ou talvez seja uma piada. Você nunca sabe com James e Sirius, não é? De repente, Remus percebeu o que estava acontecendo e ficou meio zangado e envergonhado por Sirius. O que é? Marlene disse, parando do lado de fora da biblioteca. Que cara é essa? Oh, Marlene, olha, eu realmente sinto muito por isso, mas... E ele explicou a ela tudo sobre a aposta. Ok, sim, ela provavelmente contaria a Mary, e Mary provavelmente contaria a todo mundo do ano, mas os meninos mereciam isso na opinião de Remus. Havia um prazer distinto em arruinar as chances de Sirius de ganhar a aposta estúpida. Felizmente, Marlene era uma garota muito sensata e no final da explicação de Remus ela estava rindo. Faz muito sentido, ela disse ofegante. James ficava tentando impedir Sirius de falar comigo e tudo mais. Aqueles meninos, eles são completamente ridículos. Sim, Remus sorriu, aliviado por mais alguém compartilhar essa opinião.
Ah, ótimo! Agora eu posso me divertir um pouco com isso. Marlene sorriu quando eles entraram na biblioteca abaixando suas vozes. Ela acrescentou um pouco melancólica. É uma pena que James não tenha tentado. Ele poderia ter uma chance. Remus ergueu a sobrancelha. Bem, ele só tem olhos para Lily, então. Bem, ele só tem olhos para Lily, então. Marlene suspirou. Essa é uma batata perdida. Ainda assim, não importa. Eles se acomodaram em sua mesa favorita, que ficava perto da maior janela e fornecia uma boa luz natural. Remus puxou suas anotações e mostrou a Marlene como ele havia listado todas as qualidades dos Thunderbirds e depois as Fênix, e começou a comparar as duas. Grata por sua ajuda, Marlene ofereceu suas anotações de astronomia e os dois passaram horas consideráveis escrevendo, até que, eventualmente, perceberam que era hora do jantar. Remus, Marlene disse baixinho enquanto eles terminavam. Todos os marotos estão nessa aposta ou só James e Sirius? Eu acho que Peter está também. Ele pode estar um pouco arrependido agora, no entanto. Então, você não? Não? Ele respondeu um pouco mais alto do que pretendia. Que pena, respondeu ela, com os olhos brilhando, porque aposto que você poderia vencer. Ele bufou. Até parece. As garotas gostam de você. Você é muito legal, gentil e inteligente. Claro que não. Eu ficaria com você. Ah, meu Deus, Marlene! Remus começou a andar um pouco mais rápido, sentindo as orelhas muito quentes. Você é minha amiga. Sim, mas só para você ganhar a aposta. Ela sorriu, acompanhando seu ritmo. Ele havia se esquecido de como ela era atlética, ao contrário dele, que ainda tinha um quadril ruim. Não há ninguém que você goste? Não. Vamos, estou com fome. Não era uma mentira, Remus pensou consigo mesmo. No entanto, parecia uma. Vai, Grifinória, vai! Remus cantou junto com todos os outros. Ter Peter girando freneticamente o cachecol de lã sobre a cabeça como um lunático ajudava a mitigar qualquer constrangimento que Remus pudesse sentir por si mesmo. Ele estava nervoso, no entanto, mais nervoso do que estivera no primeiro jogo de James e Marlene, porque Sirius, embora fosse muito bom em voar, nem sempre tomava as melhores decisões sob pressão, e quadribol era um esporte perigoso se você fosse imprudente. Metade da multidão estava vestida de azul, a outra metade de escarlate, e uma cacofonia ensurdecedora de vaias e gritos explodiu quando os dois times entraram em campo. James estava visível, como sempre, com seu cabelo bagunçado, e de longe os dois batedores da Grifinória eram da mesma altura, distinguíveis apenas por seus rabos de cavalo de cores diferentes, aparecendo sobre seus capacetes. Um loiro, um preto. Remus sentiu seu coração na boca quando os jogadores montaram em suas vassouras, agacharam-se ligeiramente e se lançaram no ar com um apito. Era difícil saber quem seguir, já que James subia e descia o campo como um relâmpago em busca da Goles, enquanto Marlene e Sirius se separavam, cobrindo diferentes lados do campo com os bastões girando no ar. Os dois batedores tinham estilos muito diferentes. Marlene era focada e tendia a seguir os jogadores em vez dos balaços para proteger melhor seus companheiros de equipe. Sirius preferia uma tática diferente, ir diretamente atrás das bolas agressoras, não importando onde elas estivessem, e jogando-as o mais longe possível do jogo. Esse é o primeiro jogo de Black, ele está obviamente dando tudo de si. A voz do comentarista ecoou na multidão. Sem dúvida, ele recebeu bastante treinamento de Potter, que acabou de marcar o primeiro gol. Essa é a Grifinória na liderança, com 10 pontos. Remus estava muito nervoso para poder comemorar junto com todos os outros, estando tonto após tentar seguir os três amigos no ar. Como eu estava dizendo, o comentarista, uma lufana do 7º ano, continuou. Temos muito talento do lado da Grifinória este ano. Potter, é claro, e McKinnon, que é uma das melhores batedoras que os Grifinórios já tiveram em anos, e agora Sirius Black, a ovelha negra de uma genuína dinastia de quadribol. Você se lembrará de sua prima Narcisa Black da Sonserina, uma das melhores apanhadoras que Hogwarts já teve, e é claro o irmão Black mais novo, Regulus, que assumiu o lugar de Narcisa depois de uma temporada como artilheiro. Há rumores de que há brigas entre os Black, então você pode apostar que a partida da Grifinória versus Sonserina no próximo semestre será
Se concentre no jogo em andamento, senhorita Darcy, McGonagall disparou no megafone. Desculpa, professora. Então, Donald da Ravenclaw com a posse da Goles, ela atira, ela... e ela erra. O jogo continuou e Remus esperava que Sirius não tivesse ouvido os comentários. Trazer à tona a família Black era uma maneira infalível de quebrar a sua concentração. Mas não, tudo parecia bem. Ele estava batendo nos balaços com um pouco mais de vigor, mas isso poderia facilmente ser por culpa da adrenalina. No final do jogo, tornou-se evidente que as preocupações de Remus foram desnecessárias. Sirius poderia agir como se não levasse o quadribol a sério fora do campo, mas claramente ter uma plateia aplaudindo fazia maravilhas com a sua concentração. Assim que o apanhador da Grifinória pegou o pomo, terminando a partida com 300 para 110 em favor da Grifinória, os dois batedores voaram para o chão. Remus viu Sirius lançar um braço galante em volta dos ombros de Marlene e se inclinar, apenas para ser desviado habilmente quando ela ofereceu sua bochecha para ele beijar. A sala comunal estava uma confusão de vermelho, dourado e roque naquela noite. Toda a casa veio para comemorar a vitória da Grifinória e o aniversário de Sirius. Remus pelo menos havia vendido mais cigarros do que durante todo o ano até agora. Ele tinha vindo preparado, presumindo corretamente que os alunos mais velhos estariam bebendo, tornando-os mais inclinados a pagar por uma dose de nicotina. Ele mesmo evitou qualquer bebida que parecesse suspeita, lembrando-se de suas ressacas infernais no verão. Sirius e James estavam em seus melhores humores, é claro, gargalhando e se deleitando com os parabéns de seus colegas. Peter ficava perto o suficiente para aproveitar os holofotes, mas não tão perto a ponto de atrapalhar. Remus ficou feliz em assistir à distância, conversando com Lily e Mary e saboreando os lanches trazidos da cozinha. Ele sabia que não teria chance de divulgar seu plano até muito mais tarde, mas estava tudo bem. Melhor todos se divertirem. Ainda havia muito tempo. Em algum ponto, Sirius finalmente conseguiu abrir seus presentes. Um kit de concerto de vassouras de James, muito chocolate de Peter e de Andrômeda nada menos que 3 novos álbuns. Dark Side of the Moon, Country Life, que tinha uma capa tão incrivelmente explícita que todos os garotos quiseram segurar enquanto riam, o que fez Remus querer morrer de vergonha. E Diamond Dogs. Oh! Remus disse, incapaz de conter sua empolgação enquanto segurava o tão esperado disco em suas mãos, acariciando a bizarra e assustadora obra de arte. Coloque esse primeiro, por favor. Sirius sorriu. Qualquer coisa por você, Moony. E colocou o disco no lugar da plataforma giratória que era o toca-discos. O toca-discos uivou, enviando um arrepio de choque pela espinha de Remus. O grito de um lobo. Ele olhou para James e Sirius em alarme. Eles pareciam tão surpresos quanto ele, embora Sirius abriu um sorriso quando a voz de David Bowie encheu a sala como se estivesse receitando um feitiço. Packs of dogs assaulting the grass fronts of Lavender Avenue, ripping and re-wrapping Lincoln's shiny silver frocks. Now leopards, family bags... Toda a sala comunal estava desconfortavelmente quieta enquanto esse poema horrível e sombrio era recitado, sem saber ao certo para onde olhar enquanto os cães uivavam e ganiam ao fundo. Isso fez Remus se sentir escuro e sujo, mas ele achou que tinha gostado, como se Bowie estivesse falando diretamente com ele. Especialmente quando as linhas finais foram gritadas. This ain't rock and roll, this is genocide. Um mês inteiro? Sirius sussurrou alto. 30 dias, sim, James respondeu no mesmo sussurro estrondoso. Se fizermos isso durante o verão... Vocês esqueceram do feitiço, silenciador, idiotas, Remus gritou. Droga, mais farfalhar. Já passava da meia-noite do dia do aniversário de Sirius e a festa há muito tempo havia sido interrompida pelos monitores. Os marotos subiram as escadas para dormir sonolentos e cansados, mas aparentemente James e Sirius tinham mais energia sobrando e agora estavam em uma conferência privada na cama de James. Remus tinha uma boa ideia de que eles estavam falando, mas decidiu deixá-los assim por enquanto.
ver até onde eles iriam. Ainda assim, ele sabia que eles perceberiam que haviam esquecido o feitiço eventualmente e decidiu que era melhor ser honesto. Remus e Sirius colocaram suas cabeças para fora de suas respectivas cortinas ao mesmo tempo. Desculpa, Moony, Sirius sorriu. Nós acordamos você? Não, Remus deu de ombros. Eu estava... Na verdade, eu estava pensando numa pegadinha. Pegadinha? A cabeça de James juntou-se à de Sirius no espaço entre as cortinas. Quem disse pegadinha? Remus sorriu timidamente. Ele pensou que teria que esperar até o próximo fim de semana para contar a eles, mas James magnanimamente abriu as cortinas da cama mais ainda. Por favor, Sr. Mooney, disse ele, entre em nosso escritório. Ansiosamente, Remus saiu de seu emaranhado de lençóis e caminhou descalço pelo chão frio do quarto até a cama de James. Sentiu como se tivesse esperado 4 anos por um convite. Bem? James perguntou sério, apontando a luz de sua varinha para Remus como um microfone. Nos diga. Só um segundo. Remus revirou os olhos, retirando sua própria varinha. Mufliato. Ele é muito inteligente para nós, Sirius disse secamente. De fato, James concordou. Remus os ignorou. Eles estavam agitados e tolos pela falta de sono. Ele teria que pelo menos dar a eles a essência de seu plano antes que eles finalmente caíssem no sono. Lembra quando eu estava contando sobre o despertador da diretora? Ele perguntou a eles rapidamente. Os meninos assentiram obedientemente, como Cocker Spaniels. E como costumávamos mexer nele para não acordar mais cedo? Mais concordâncias. Bem, eu estava pensando sobre como isso poderia ser aplicado a Hogwarts. Eu fiz algumas pesquisas e... Você sabia que todos os relógios dessa escola são controlados por um único mestre? O grande que fica fora do salão principal. Oh, Moony! Sirius gritou de repente, se jogando em Remus, jogando os braços em volta dele com tanta força que os dois tombaram para trás na cama. Assustado, Remus tentou afastá-lo, mas Sirius segurou firme, fingindo soluçar em seu ombro de alegria. Você leu Hogwarts, uma história! Onde vocês finalmente leu? Você é agora o meu maroto favorito. Sai de cima, idiota! Remus falou, finalmente forçando-o a se afastar e se esquivando ainda mais longe na cama, James rindo dos dois. Ninguém jamais iria saber. Ninguém jamais imaginaria que você é o mais velho, Black. James sorriu. Moony, por favor, continue. O grande relógio... Ah, certo, sim. Remus ajeitou sua camisa de dormir, sentindo-se muito quente e corado com o ataque repentinamente. Eu tive essa ideia. Isso não era bom. Ele havia perdido completamente a linha de raciocínio, agora tudo que ele conseguia pensar era o quão idiota e irritante Sirius era. O grande relógio controla todos os outros, Sirius completou rapidamente, notavelmente lúcido agora. É um feitiço grande que todos os relógios do castelo estejam perfeitamente sincronizados, mesmo os que trazemos de casa são reassentados, até mesmo relógios trouxas. É uma boa dose de magia. Sim, Remus assentou com a cabeça, voltando ao plano. Sim, exatamente. Então, estou pensando, se o relógio estiver errado ao se mover 5 minutos, o mesmo ocorre com todos os outros, e isso afetaria os horários das aulas, refeições e, bem, praticamente todo o funcionamento do castelo. E se começássemos bem devagar, digamos, avançando 5 minutos por noite, ninguém notaria por anos, não é? Quer dizer, como alguém poderia notar se todos os relógios são iguais? Ele terminou, recostando-se e olhando para James, porque ele ainda estava irritado com Sirius por perturbá-lo e quase estragar tudo. O cérebro de James estava trabalhando em alta velocidade. Remus sabia disso porque ele empurrou os óculos para trás do nariz. Finalmente, ele olhou para Sirius e sorriu. Nosso Moony conseguiu de novo. Notas do capítulo. Thunderbird. Na tradução literal para o português, chama-se Aves Trovão. É uma grande ave mágica mais comumente achada no Arizona, no sudoeste dos Estados Unidos. É parente da fênix. Os Thunderbirds podem criar tempestades enquanto voam e são muito sensíveis ao perigo. Há uma casa na Escola de Magia e Bruxaria de Ilvermorny nomeada em homenagem a essa criatura. O Thunderbird é um pássaro mítico que traz tempestades na crença dos índios norte-americanos.
Eu sou muito fã do Bowie e acho que esse pode ser um dos motivos de ter me apaixonado por essa fic e decidido traduzir ela, junto com a Paula. Vou deixar o link aqui para quem quiser procurar o poema sombrio interpretado pelo Bowie no início do LP de Diamond Dogs. Se não conseguirem acessar o link, só pesquisem no YouTube David Bowie Diamond Dogs Side 1. Cocker Spaniel é uma raça inglesa de cachorros que são brincalhões, dóceis e companheiros.